toda vez que eu chego em Belém é como se eu estivesse chegando em solo conhecido. É como se eu dissesse para mim mesmo: esse terreno eu conheço muito bem. A chamada cidade de Belém, ela foi fundada, ela começou a sua trajetória a partir da chegada dos primeiros portugueses, né, que vieram do nordeste do Brasil, através do Maranhão, para ocupar esse território, né, que, como a gente sabe pelo famoso Tratado de Tordesilhas, pertencia uma parte dele a Portugal. O tratado determinava que mais ou menos de Belém, né, para fora, para o Atlântico, esse território pertencia a Portugal. De Belém para o interior da Amazônia pertencia à Espanha, né? Então é como se fosse de fato uma posse, né, dentro dos contextos políticos da época, né, a posse da terra. Já que até, como o Brasil foi fundado em 1500, até 1600 os portugueses não tinham colocado o pé aqui, né? E a outra questão é porque havia já uma entrada muito forte de outras nações da Europa, né, que já tinham ocupado inclusive o território, os franceses, os ingleses, os holandeses, né, já tinham ocupado as Guianas, já tinham entrado aqui na região mesmo, né, na Amazônia. Então os portugueses se interessaram de ocupar essa região. Normalmente essa ocupação, vamos dizer assim, de ordem política e econômica, etc., por causa da exploração, né, das riquezas naturais, trazia também a dimensão religiosa, trazia a religião. Então vamos fazer um exemplo aqui bem claro. Os franceses ocuparam o Maranhão, né, o que hoje é o Maranhão, São Luís, etc., e levaram para lá os capuchinhos, né, franceses, para o trabalho evangelizador, sobretudo com as populações indígenas. Os portugueses chegaram aqui e trouxeram os religiosos ou os padres para trabalhar aqui também nessa dimensão religiosa. De uma certa forma, um projeto, né, de ocupação, ou projeto político, ou projeto econômico, ou cultural, ele de uma certa forma estava à época muito ligado à dimensão religiosa, né? Seja da parte dos católicos ou dos protestantes, que naquela época já partiam também em missão, né, a ocupação geográfica, territorial, ela significava também uma expansão, de uma certa forma, da própria dimensão religiosa, né? Então, os portugueses chegaram aqui em 1616, vindo do Maranhão, passando por outras terras como Bragança e Vigia, etc., e aqui estabeleceram a posse da terra e estabeleceram também a presença religiosa, né? A gente costuma dizer que essa dimensão ela é sempre vista através da cruz, né? Realmente foi instalada, foi montada, fincada uma cruz, né? Onde hoje é o Forte do Presépio, Forte do Castelo também chamado. E ali começou todo esse trabalho, né? Possivelmente através de um padre que teria vindo na esquadra. O Forte do Presépio que nós imaginamos hoje é um Forte do Presépio do século XIX. O Forte do Presépio original não resta nada dele, porque ele era de pau a pique e de palha. Então, não existe nem registro iconográfico. Então, todo mundo que vai lá na Cidade Velha e olha aquele forte se impressionar, olha a Fundação de Belém, não é, na verdade não é, né? É um diálogo entre presente e passado. Belém ela tem 3 fases, ou até mais do que uma, né? Poderíamos falar hoje uma 4ª fase da construção da cidade, né? Então você tem a Belém colonial, né? Você tem um retrato, né,
dessa cidade, do ponto de vista arquitetônico, muito forte ali onde hoje é a Cidade Velha, a Campina, né? Depois você tem um passo mais dado quando Belém entra, digamos assim, no circuito do capitalismo moderno, né? Através, sobretudo, da exploração da borracha. Aí você tem uma outra cidade, né? Que é aquela que vem da Praça da República, Teatro da Praça, né? Para frente, né? Até o primeiro marco da légua, né? Como a gente diz. E aí você tem uma outra feição de cidade, né? Do ponto de vista das casas, das ruas, né? Você vai na Cidade Velha, você só, né, tem a Rua das Carroças, digamos, né? Você vem para a Cidade Nova, que é a Praça da República para cima, subindo a Presidente Vargas, você tem uma cidade para os bondes, uma cidade para, né, os carros, digamos, né? E depois, um terceiro aspecto é essa realidade né, do primeiro marco da légua para frente, já é a cidade mais do século XX, né, do século XXI, metade do século XX para frente, né? Você já tem uma outra configuração de cidade, onde aparece muito forte, por exemplo, as chamadas periferias, né? A cidade que vai nascendo dentro da lama, dentro das baixadas, em cima da água, né? Ela vai se conformando a ocupação do espaço, que já não existe mais, tem que ocupar outros espaços, né? Quer dizer, a população ela chega de fora, né? Ou chega do interior e vai ocupando essa realidade que está aí. São as épocas das grandes ocupações, né, da periferia da cidade, e hoje você tem um outro marco, né, da cidade, eu diria, do século XXI, vamos chamar assim, que são os grandes prédios, os grandes condomínios, né, que estão surgindo já numa outra área que nem está mais dentro, né, propriamente do município de Belém, mas é uma área, né, que é chamada de metropolitana, né, no rumo de Quaraci, no rumo da BR. Perceber que o que nós chamamos de Belle Époque é um período que o mundo está vivendo, não é só Belém. Isso eu acho que tem que ser pontuado. Viena, Paris, Londres, são cidades que estão desenvolvendo um tipo específico de arquitetura, que é uma arquitetura de base europeia, que vai utilizar a natureza nos seus detalhes, né? A Praça Batista Campos, como aquela praça é uma praça da Belle Époque. Como aquela praça, ela representa um período específico da história da construção humana em Belém do Pará. É importante também identificar que nesse processo da Belle Époque você tem um motivo econômico para isso acontecer aqui, que é o período gomífero, o período da borracha. E esse período da borracha ele é explicado por uma demanda internacional, a necessidade de pneu, a necessidade de produção em larga escala de produtos que derivam da borracha como sola de sapato, fazem com que a Amazônia se caracterize como uma produção muito intensa, muito forte, uma maior produção mundial desse produto. E isso gerou e aportou dinheiro nessa região. E por que é importante falar de dinheiro? Pela divisão social que nós temos, né? E essa divisão social é muito marcada na espacialidade de Belém. O centro urbano de Belém, o que nós consideramos centro urbano como bairro de Batista Campos, Nazaré, o entorno do bairro do Marizal, são bairros extremamente luxuosos para aquele período. Onde você tem casarões, onde você tem luxo e onde você tem a definição de que o poder se mostra através da arquitetura. E os pobres moram onde? Os pobres moravam no Guamá, os pobres moravam onde hoje é Pedreira, os pobres moravam onde hoje é Jurunas. Belém é a Belém do século XVIII. É Belém de um homem chamado Mendonça Furtado. Mendonça Furtado ele é o meio-irmão do Marquês de Pombal, o homem mais poderoso da coroa portuguesa no século XVIII, que ele é destinado para ser governador do Grão-Pará e Maranhão, principalmente Grão-Pará. E quando ele vem para cá, ele muda a história da cidade. Quer dizer, todo mundo, você me perguntou sobre a Belle Époque. Eu te diria antes, a cidade muda antes. Você tem a Igreja do Carmo, a Igreja da Sé, a Igreja de São Francisco Xavier, que é a Igreja de Santo Alexandre, você tem a Igreja das Mercedes, você tem a Igreja de Santana, você tem o arruamento de Belém, tem a criação da Casa do Governador, que é o Palácio do Governo, você tem uma quantidade enorme de edificações e modificações urbanas em Belém, elas são anteriores ao período da borracha.
E essa Belém não é dita, porque nós temos uma imagem, como eu estava te falando, um imaginário de Belém do século XIX. A minha Belém, que eu destaco nesses 400 anos, é que nos dá a identidade do século XVIII, do Marquês de Pombal. Três segmentos, né, sociais aqui dentro. Então, são três segmentos culturais e são três compreensões religiosas e vivências religiosas diferenciadas, né? Embora tudo dentro da mesma fé, né? E a gente sabe que isso às vezes é um problema, é um grande desafio para a evangelização, até para a própria estruturação da cidade, né? Que você acaba tendo a cidade dos portugueses, a cidade dos indígenas ou daqueles que foram, né, transformados em cidadãos, né, como indígenas, e os africanos. E isso, de uma certa forma, é uma fotografia, né? Isso fotografa, de uma certa forma, os relacionamentos também, o modo de viver, o modo até de construir a cidade, né? Você tem casas em estilo europeu, você tem casas em estilo mais, né, indígena, você tem casas em estilo mais africano e a convivência também, né, dessas pessoas. É lógico que você vai dizer, mas tem a mistura, né? Depois tem a convivência, tem os casamentos, é lógico que isso vai dando outro rosto à cidade, né? Uma cidade que tem uma característica de mestiçagem muito forte, né? Dentro do contexto, como aliás isso vale para todo o Brasil, né? Belém não é exceção, mas isso do ponto de vista nosso aqui, né? Isso tem um caráter assim muito especial, eu diria, porque no caso aqui, né, da nossa cidade, no caso da Amazônia, as populações indígenas, elas são um componente antropológico muito forte, né, e cultural muito forte, tanto que nós incorporamos hábitos, costumes, né, toda a cultura alimentícia, por exemplo, nossa, né? E os comportamentos, eles, de uma certa forma, têm essa base, né? Tem essa realidade de um elemento forte, né, do ponto de vista antropológico, que é a presença indígena, né, no nosso modo de ser, no nosso modo de viver, né, aqui na cidade de Belém. Mexe, menina, pode mexer sem parar. Você agora é a minha garota do tacacá. Oh, mon amour, isso é amor. Sobre esses ritmos latinos, como merengue, cúmbia e guitarrada, e o porquê deles hoje estarem presentes no nosso cancioneiro. Na verdade, o Caribe apareceu dentro da música do Pará através das rádios, principalmente na década de 40 e 50, quando ouvia-se em Belém, nas programações das mesmas, guitarradas, cúmbias, merengues. E, obviamente, por um processo natural, a gente começou a assimilar essas influências e começou a compor também a partir delas. Logicamente, com um ingrediente brasileiro, transformando isso não apenas de uma música que fazia parte de um contexto caribenho, mas de uma música que recebeu essas influências e que passou a fazer parte de um contexto brasileiro a partir do estado do Pará. A lambada, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, é um ritmo com predominância de influência caribenha. Tecnomelody, tecnobrega e as aparelhagens de som de Belém. Na verdade, isso tudo se originou também a partir do Caribe por um ritmo denominado calypso. Tanto é que existe uma banda paraense chamada Calypso,
que fez sucesso nacional e que tentou mudar esse conceito, né? Não querendo se fazer brega, buscando um outro nome. Mas na verdade tudo é a mesma coisa. O brega nada mais é do que uma música romântica, com uma letra mais popular e adequada a um ritmo que também tocava nas rádios paraenses na década de 40 e 50. Aí vem as diversificações, o tecnobrega, o electromelody e dentre outras. O que é isso? Hoje em dia existe uma tendência mundial de transformar esses ritmos que nascem nas periferias em algo mais urbano, através da tecnologia usada hoje nos grandes estúdios. Então os beats eletrônicos, eles se encaixam perfeitamente nessas levadas e se espalham nas pistas de dança. Quero te ver, ter com você só um momento lindo e especial. Pintou paixão. Quero sair, leva daqui, vamos fugir pra um lugar legal. Meu coração. Rala, rala mandioca, espreme no tibiti, separa a tapioca, apara o tucupi. Prepara meu tacacá, gostoso como açaí. Prepara meu tacacá, gostoso como açaí. Talvez uma das mais antigas referências que nós temos de chuva aqui, pelos portugueses, se dá 2 anos depois da fundação de Belém. Quer dizer, em 1618, você tem uma carta em português aqui já reclamando que aqui chove muito. Depois, em 1763, você tem uma senhora que quase foi para o Tribunal da Santa Inquisição, porque desafiou, né, a ira divina, dizendo que aqui chovia muito sobre a cabeça dela. Então, esse imaginário, e isso é, com certeza, um dos ofícios do historiador, trabalhar com o imaginário, com a construção de ideia, de imagem, é de que essa cidade ela é imanente em relação à chuva, né? A gente se criou uma imagem de que aqui se chove às 2 horas da tarde impreterivelmente. Isso não é verdade, né? Isso às vezes chove 2, às vezes chove 4, às vezes chove 6, às vezes chove de 2 às 8, né? Mas existem períodos do ano que tem seca, né? Mas é interessante como a cidade de Belém ela tem essa dupla ligação com a natureza. As mangueiras, que a gente acha que é daqui, não é daqui, é da Ásia, e a outra ligação com a chuva, que é o tempo todo chove. Não é verdade, né? Isso faz parte da construção de uma imagem de cidade que nós temos, uma identidade de cidade. Não sei se é a cidade das Mangueiras. Eu te diria que Belém é a cidade de Taperebás. A gente não consegue imaginar isso. Mas antes das Mangueiras, os pés de Taperebás povoavam essa cidade como um todo. A partir do final do século XIX, há uma preocupação para que essa cidade ela se arborize de um modo mais intenso, visando um paisagismo que é europeu. A cidade é muito quente, a cidade é muito úmida, então é preciso preservar aqueles que habitam o centro de Belém do calor e da intensidade do sol. Planta-se, e isso é interessante pra caramba, planta-se de maneira sistemática mangueiras nas principais ruas, para cobrir os bondes e para cobrir, né, as pessoas que estão andando na direção da Praça Batista Campos e da Praça da República.
Sírio é a expressão de uma devoção e de um amor muito grande à Nossa Senhora, né? Que surgiu, né, como a gente sabe, né, não adianta contar a história aqui que todo mundo sabe, né, mas ele foi assim, crescendo, né, ele foi se desenvolvendo dentro de um contexto social, econômico, político, cultural, né, muito próprio ali do período colonial, digamos, né, e atravessou os séculos com a força que tem, né? Acho que essa é a coisa mais bela do Sírio, né? Ele ter mantido de fato, né, digamos assim, uma mística, né, que foi envolvendo as pessoas, né, que foi chamando as pessoas, que foi, digamos, sendo expressão realmente de uma dimensão religiosa, de uma fé religiosa, vamos falar assim, né, que envolveu outras pessoas, até fora da nossa região amazônica, né? Então, essa é a beleza do Sírio, né? Eu moro no Rio de Janeiro há quase 30 anos, mas eu não consigo tirar Belém nem do meu coração, nem das minhas lembranças. Eu, quando chego em Belém, é como se estivesse pisando em solo firme. Eu me reconheço melhor quando eu estou na minha cidade.